A brasileira o humilhou por parecer pobre. No dia seguinte, descobriram que ele era o CEO coreano. O sorriso some quando a verdade explode no meio da sala e o chão parece ceder sob os pés. O coração acelera, a confiança vira vergonha e o silêncio pesa mais que qualquer grito. Nada é o que parecia, e alguém vai sair ferido. Você teria coragem de ouvir até o fim? Se inscreva no canal e descubra o que aconteceu. A chuva caía forte sobre o aeroporto de Guarulhos, quando Min-jun desceu do táxi com uma mochila surrada nas costas e um casaco simples encharcado. Ele não carregava malas de grife, não havia motorista esperando com placa de nome, não havia assistentes correndo ao seu redor. Apenas um homem de 32 anos, cabelos escuros levemente desalinhados pela umidade, olhos cansados de quase 20 horas de voo e uma expressão neutra que escondia tudo o que acontecia por dentro. Seu tênis branco tinha manchas de lama. Sua calça jeans estava amassada. Para qualquer pessoa que passasse por ele naquele saguão movimentado, Min-jun era apenas mais um viajante cansado. Talvez um estudante. Talvez um mochileiro. Talvez alguém sem muita importância. E era exatamente isso que ele queria. O aeroporto cheirava a café forte misturado com perfume adocicado das lojas duty-free. Pessoas gritavam nomes, abraçavam-se com força, arrastavam malas gigantes pelos corredores lotados. Min-jun observava tudo com atenção silenciosa, como sempre fazia. Ele havia aprendido desde cedo a ler ambientes, a captar tensões invisíveis, a perceber mudanças sutis nas expressões das pessoas. Era uma habilidade que o tornara um dos CEOs mais jovens e temidos da Coreia do Sul, mas que também o isolara do mundo de formas que ele ainda tentava entender. 3 dias atrás, ele estava em Seul, sentado em uma sala de reuniões minimalista no 42º andar de um arranha-céu espelhado, ouvindo seu conselho administrativo discutir a aquisição de uma empresa brasileira de logística. Os números eram favoráveis. A proposta era sólida. Mas Min-jun sentia que algo estava errado. Ele sempre sentia. Então, sem avisar ninguém além de seu assistente pessoal, comprou uma passagem de última hora, pegou uma mochila velha que guardava desde a faculdade e decidiu ver com os próprios olhos o que realmente estava acontecendo no Brasil. Ninguém sabia que ele viria. Ninguém sabia quem ele era, e era assim que ele preferia. Comente de onde você está assistindo. Min-jun empurrou a porta giratória e sentiu o calor úmido de São Paulo bater contra seu rosto como uma onda densa. O cheiro mudou instantaneamente. Asfalto molhado, fumaça de ônibus, street food que ele não conseguia identificar, e algo doce que vinha de uma barraca de churros próxima. Ele parou por um instante, apenas respirando, tentando se situar naquele caos organizado que era tão diferente da ordem rígida de Seul. As buzinas soavam sem parar. Vendedores ambulantes gritavam ofertas. Um grupo de adolescentes ria alto perto do ponto de ônibus. Min-jun caminhou em direção à fila de táxis, ajustando a alça da mochila no ombro. Foi quando ouviu a voz. Aguda, irritada, cortante. Uma voz que parecia capaz de atravessar paredes. Você acha que eu sou idiota? Acha que eu não sei quando alguém tá tentando me enrolar? Ele virou a cabeça instintivamente e viu uma mulher discutindo com um motorista de aplicativo ao lado de um carro prata. Ela tinha cerca de 28 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo alto, que balançava conforme ela gesticulava com as mãos. Vestia um blazer bege sobre uma blusa branca, calça social preta e sapatos de salto médio que batiam no chão toda vez que ela dava um passo firme. Havia algo nela que chamava a atenção. Não era beleza no sentido clássico, mas presença. Ela ocupava espaço. Ela falava alto. Ela não tinha medo de ser ouvida. Eu pedi para vir pela marginal, não pela cidade. O motorista apontou no mapa que estava congestionada. Você passou por 3 ruas a mais só para aumentar o preço. Eu não sou trouxa, não. O motorista tentava se explicar, mas ela não deixava. Min-jun não entendia tudo o que era dito, mas captava a energia, determinação, raiva, orgulho ferido. E algo mais. Vulnerabilidade disfarçada de agressividade. Ele conhecia bem essa máscara. Usava uma parecida todos os dias. A mulher pegou o celular, tirou um print da tela, mostrou para o motorista e cruzou os braços. 3 minutos depois, o homem havia devolvido parte do dinheiro e saído bufando. Ela guardou as notas na bolsa, respirou fundo, ajeitou o blazer e caminhou em direção ao terminal com a cabeça erguida. Min-jun se pegou observando. Algo nela o intrigava.
Talvez fosse a forma como ela lutava por 5 reais como se fossem 500. Talvez fosse o jeito como ela não se curvava. Talvez fosse apenas cansaço. E ele estava vendo coisas onde não havia nada. Ele balançou a cabeça e seguiu para o táxi. O trajeto até o hotel foi silencioso. Min Jun observava a cidade pela janela embaçada. Prédios altos e baixos se misturavam sem padrão. Grafites coloridos cobriam muros cinzas. Ambulantes vendiam água e bala no sinal. Tudo parecia improvisado, vivo, caótico, tão diferente de Seul. Ele pensou na mãe. Ela odiaria este lugar. Muito barulho, diria ela. Muita desordem. Não é lugar para alguém como você. Min Jun fechou os olhos. Ele havia passado a vida inteira ouvindo o que era ou não apropriado para alguém como ele. Filho mais velho de uma família tradicional. Herdeiro de um conglomerado. Homem que deveria se casar com alguém de status equivalente, ter filhos que perpetuassem o sobrenome e jamais, jamais demonstrar fraqueza. Ele cumpriu todas as expectativas. Formou-se no topo da turma. Assumiu a empresa aos 27. Dobrou o faturamento em 3 anos. Nunca reclamou, nunca hesitou, nunca falhou e nunca se sentiu mais vazio. O táxi parou em frente a um hotel modesto no centro. Min Jun pagou, pegou a mochila e entrou. O lobby cheirava a desinfetante de limão. Havia um vaso com flores artificiais na recepção. A atendente sorriu para ele com simpatia genuína. Boa noite, seja bem-vindo. Ele acenou com a cabeça, fez o check-in rapidamente e subiu para o quarto. Pequeno, limpo, funcional, perfeito. Ele largou a mochila no chão, tirou o casaco molhado e sentou na beirada da cama. Silêncio. Finalmente silêncio. Mas o silêncio nunca era realmente silencioso para Min Jun. Era cheio de vozes. Vozes que cobravam. Vozes que julgavam. Vozes que lembravam que ele nunca seria suficiente, não importava o quanto conquistasse. Ele pegou o celular. 17 mensagens não lidas. 8 ligações perdidas. Todas do escritório. Ele desligou o aparelho e deixou cair na cama ao lado. Amanhã. Amanhã ele lidaria com tudo. Amanhã ele iria à empresa brasileira disfarçado de consultor externo, observaria as operações, faria as perguntas certas e decidiria se a aquisição valia a pena. Ninguém saberia quem ele realmente era. Ninguém o trataria de forma diferente. Ele seria apenas Min Jun. E talvez, apenas por alguns dias, isso fosse suficiente. Architected Act 2's narrative with contrasting Brazilian character and planned CEO reveal. Preciso continuar com o ato 2, onde apresento a personagem brasileira em detalhes. Ela precisa ter contraste forte com ele. Espontânea, alegre, simples, humana. Vou chamá-la de Júlia. Ela trabalha na empresa que ele veio avaliar, mas em uma posição administrativa simples. O encontro deles acontecerá no ato 3. Continuo com 900 palavras para o ato 2, mantendo a narrativa corrida e cinematográfica. Júlia Mendes acordou com o despertador tocando pela 4ª vez. Ela estendeu o braço, desligou o celular e ficou encarando o teto por 30 segundos, tentando reunir coragem para sair da cama. O apartamento estava silencioso. Sua mãe já havia saído para o trabalho. Seu irmão mais novo dormia profundamente no quarto ao lado. O cheiro de café coado ainda pairava na cozinha. Ela se levantou, tropeçou na sandália que tinha deixado no meio do caminho, xingou baixinho e foi direto para o banheiro. Olhou-se no espelho. Olheiras fundas. Cabelo bagunçado. Cansaço estampado no rosto. 28 anos e parecia que carregava 40 nas costas. Júlia trabalhava como assistente administrativa na Logística Almeida, uma empresa de médio porte especializada em transporte rodoviário. Não era o emprego dos sonhos. Não pagava bem, mas pagava as contas. E no momento, isso era tudo o que importava. Ela ligou o chuveiro e deixou a água quente cair sobre os ombros tensos. Pensou na discussão do dia anterior com o motorista de aplicativo. 5 reais. Ela havia brigado por 5 reais. Parte dela sentia vergonha. Parte dela sentia orgulho. Quando você cresce contando moedas, 5 reais não são 5 reais. São o pão. São o arroz. São a diferença entre chegar ao fim do mês ou não. Júlia saiu do banho, vestiu a mesma calça preta de sempre, a mesma blusa branca de sempre, o mesmo blazer bege que já estava desbotando nas costuras. Passou batom, prendeu o cabelo, calçou o sapato de salto médio que machucava o dedão esquerdo e saiu. O ônibus estava lotado.
Ela ficou espremida entre uma senhora que cheirava a talco e um homem que ouvia funk no celular sem fone de ouvido. 40 minutos de pé, balançando, segurando a bolsa com força, olhando pela janela. São Paulo acordava aos poucos. Padarias abriam as portas. Trabalhadores corriam para o metrô. O sol começava a romper entre os prédios. Havia algo bonito nisso, pensou Júlia. Nesse caos, nessa correria, nessa cidade que nunca parava. Ela desceu 3 pontos antes do escritório e parou em uma barraca de rua para comprar um pão na chapa com manteiga. O vendedor a conhecia. Bom dia, Ju. O de sempre? Isso mesmo, seu Marcos. Ele preparou o pão com carinho, embrulhou em papel manteiga e entregou ainda quente. Júlia mordeu enquanto caminhava. A manteiga derretida escorria pelos dedos. O pão estava crocante por fora, macio por dentro. Perfeito. Simples. Real. Ela chegou ao escritório 7 minutos adiantada, como sempre. Cumprimentou o segurança, subiu de elevador até o 4º andar, passou o crachá na catraca e entrou. O ambiente era típico de empresa brasileira de médio porte. Mesas cinzas apertadas, divisórias baixas, ar-condicionado barulhento, cheiro de café requentado, calendários de propaganda pendurados na parede. Bom dia, Júlia. A recepcionista acenou. Bom dia, Cris. Tudo bem? Tudo. Ah, o Almeida quer falar com você mais tarde. Júlia congelou. O Almeida era o dono. Ele nunca falava com ela. Nunca. Sobre o quê? Não sei. Mas ele estava meio nervoso ontem. O coração de Júlia acelerou. Nervoso significava problema. Problema significava corte. Corte significava desemprego. E desemprego significava catástrofe. Ela respirou fundo, forçou um sorriso e seguiu para sua mesa. Ligou o computador, organizou os papéis, verificou os e-mails. Tudo normal. Tudo sob controle. Mas a ansiedade já estava instalada no peito como um peso. Júlia era boa no que fazia. Organizada, rápida, eficiente. Mas isso nunca era suficiente. Sempre havia alguém mais jovem, mais barato, mais disposto a aceitar menos. Ela sabia disso. Vivia com medo disso. 2 horas depois, o telefone tocou. Júlia, pode vir na minha sala? Era o Almeida. Ela levantou, alisou o blazer, respirou fundo e caminhou pelo corredor com as pernas tremendo. Bateu na porta. Entre. Júlia entrou. A sala cheirava a cigarro, apesar da placa de proibido fumar. Almeida estava sentado atrás de uma mesa enorme, mexendo no celular. Ele era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, barriga saliente, gravata frouxa. Senta. Ela sentou. Olha, Júlia, vou ser direto com você. Temos uma situação delicada. O estômago dela afundou. Chegaram alguns investidores estrangeiros interessados em fazer parceria. Vão mandar um consultor aqui para avaliar a operação. Ele chega amanhã. Ela relaxou levemente. Não era demissão. Ainda não. E o que eu tenho a ver com isso? Você vai ser a responsável por mostrar a empresa para ele. Júlia piscou. Eu? Por que eu? Porque você conhece tudo aqui. Porque você é organizada. E porque eu preciso que tudo pareça profissional. Ela queria rir. Profissional. Eles mal tinham papel higiênico no banheiro às vezes, mas precisavam parecer profissionais. Tá bom. Quando ele chega? Amanhã de manhã. 8 horas. Nome dele é... Almeida olhou para o papel. Min Jun Kim, coreano. Ela franziu a testa. Coreano? Investidor coreano? Isso. Pessoal grande. Rico. Não faz ideia do que é trampo pesado. Então você vai com calma, mostra tudo direitinho, responde o que ele perguntar e mantém ele feliz. Entendido? Entendido. Júlia saiu da sala com a cabeça girando. Investidor coreano. Rico. Provavelmente metido. Provavelmente cheio de frescura. Provavelmente o tipo de pessoa que nunca tinha sujado as mãos na vida. Ela conhecia o tipo. Já tinha lidado com gente assim antes. Vinham com seus ternos caros, seus relógios importados, suas expressões de superioridade, faziam perguntas óbvias, anotavam coisas inúteis e iam embora achando que sabiam tudo. Júlia odiava esse tipo de gente, mas precisava do emprego. Então ia sorrir, ia ser educada, ia mostrar a maldita empresa e ia rezar para que tudo desse certo. Ela voltou para a mesa, terminou os relatórios do dia e saiu às 6 em ponto. O trajeto de volta foi igual ao da ida. Ônibus lotado, trânsito pesado. Cansaço acumulado. Quando chegou em casa, sua mãe estava fazendo jantar.
cheiro de arroz, feijão e frango temperado. Oi, mãe. Oi, filha. Como foi o dia? Cansativo. Amanhã vai ser pior. Júlia contou sobre o consultor coreano. Sua mãe ouviu enquanto mexia a panela. Só não perde a paciência com ele, viu? Você tem esse defeito. Qual defeito? De falar antes de pensar. De ser grossa quando não precisa. Júlia bufou. Eu não sou grossa. Eu sou direta. Sua mãe sorriu. É, direta demais às vezes. Elas jantaram juntas, conversaram sobre trivialidades, assistiram meia hora de novela. Depois Júlia tomou banho, deitou na cama e ficou olhando o teto. Pensou no dia seguinte. Pensou no coreano rico. Pensou em como seria fácil julgar alguém que nunca tinha passado necessidade na vida. Alguém que provavelmente tinha tudo servido em bandeja de prata. Alguém que não fazia ideia do que era ralar. Ela revirou os olhos e apagou a luz. Amanhã seria apenas mais um dia. Mais um playboy para aturar. Mais uma encenação. Mais uma mentira de que tudo estava bem. Ela fechou os olhos e dormiu. Min-jun acordou às 5 da manhã, como sempre. Ele não precisava de despertador. Seu corpo estava programado. Levantou, fez 50 flexões, tomou banho frio, vestiu uma camiseta cinza simples, uma calça jeans desbotada e o mesmo tênis surrado do dia anterior. Olhou-se no espelho. Perfeito. Ninguém imaginaria que ele era o CEO de nada. Ele pegou a mochila, desceu até a recepção e pediu informações sobre como chegar até a logística Almeida. A atendente explicou direitinho, até desenhou um mapa improvisado em um papel. Min-jun agradeceu e saiu. A cidade já estava acordada. O sol ainda não havia nascido completamente, mas as ruas já estavam cheias. Ônibus, carros, motos, bicicletas, buzinas, vozes, movimento. Min-jun parou em uma padaria e pediu um café. A moça atrás do balcão olhou para ele com curiosidade. Você é de fora, né? Ele acenou com a cabeça. Coreia? Ele sorriu levemente. Como você sabe? Seu jeito. E seu sotaque. Bem-vindo ao Brasil. Ele agradeceu, pagou e bebeu o café ainda de pé. Forte, amargo. Bom, do lado de fora, ele observou o movimento. Pessoas correndo. Pessoas rindo. Pessoas vivendo. Havia algo reconfortante naquilo. Ninguém o olhava duas vezes. Ninguém se curvava. Ninguém o tratava como alguém importante. Ele era apenas mais um. E isso era libertador. Min-jun caminhou até o endereço. 20 minutos a pé. Ele chegou às 7h50. O prédio era simples. Fachada desgastada. Letreiro com 2 letras apagadas. Ele entrou, identificou-se na recepção e esperou. Às 8 em ponto, uma mulher saiu do elevador. Blazer bege, blusa branca, cabelos presos, expressão séria. Min-jun a reconheceu imediatamente. Era a mulher do aeroporto, a que havia brigado com o motorista. O coração dele deu um pulo estranho. Ela olhou ao redor. Viu um homem asiático sentado no sofá da recepção com uma mochila surrada e franziu a testa. Caminhou até ele. Você é o consultor? Min-jun se levantou. Sim. Sou Min-jun Kim. Ela olhou para ele de cima a baixo. A mochila velha. O tênis manchado. A camiseta sem grife. A expressão dela mudou. Ficou fria. Desconfiada. Quase desdenhosa. Júlia Mendes. Assistente administrativa. Vou mostrar a empresa para você. Ela estendeu a mão de forma mecânica. Ele apertou. A mão dela era quente. Firme. Júlia se virou e começou a caminhar sem esperar. Min-jun a seguiu. Você veio de metrô? Ela perguntou sem olhar para trás. Vim a pé. Ela parou. Virou-se. A pé? De onde? Do hotel? Ele fica perto? Uns 20 minutos. Júlia torceu o nariz. Você não pegou Uber? Táxi. Prefiro caminhar. Ela soltou um riso curto. Sem graça. Claro. Economizando, né? Min-jun não entendeu o tom, mas captou a ironia. Algo começou. Comente o que mais tocou seu coração. Eles entraram no elevador. Silêncio constrangedor. Júlia olhava para o celular. Min-jun olhava para o teto. Ela achava que ele era pobre. Achava que ele estava economizando. Achava que ele não tinha condições. E isso a fazia tratá-lo com desprezo mal disfarçado. Min-jun quase sorriu. Quase. Porque, no fundo, era exatamente o que ele queria. Ser invisível. Ser subestimado. Ver as pessoas como elas realmente eram quando não estavam tentando impressionar. E Júlia Mendes acabara de mostrar exatamente quem era. Orchestrated First Confrontation Scene
with cultural tension and chemistry. Preciso continuar com o ato 3, que é o primeiro embate entre eles. Julia está tratando Min-jun com desdém, achando que ele é pobre, simples. Ele está observando tudo, fazendo perguntas perspicazes que a irritam. Humor involuntário, choque cultural, primeira faísca de química. 900 palavras. O escritório era exatamente como Min-jun imaginava. Mesas apertadas, divisórias baixas, papéis empilhados, cheiro de café velho. Julia o guiou pelo corredor com passos firmes, cumprimentando colegas sem parar, jogando o cabelo para trás toda vez que alguém olhava para o visitante com curiosidade. Esse é o setor administrativo, ela disse de forma monótona, como quem recita um script decorado. Ali a gente cuida de toda a papelada, contratos, pagamentos, essas coisas. Min-jun observava tudo com atenção. As pessoas, os processos, a organização, ou a falta dela. Quantas pessoas trabalham aqui? Ele perguntou. Julia nem olhou para ele. Umas 40. Mais ou menos. Rotatividade alta? Ela parou. Virou-se. O quê? Rotatividade. As pessoas ficam muito tempo ou saem rápido? Julia cruzou os braços. Por que isso importa? Porque alta rotatividade indica problemas. Gestão ruim. Salários baixos. Ambiente tóxico. O rosto dela enrijeceu. Olha, não sei que tipo de consultoria você faz, mas aqui a gente trabalha de verdade. Não é escritório chique com mesinha de sinuca e coffee break gourmet. É trampo pesado. Min-jun manteve a expressão neutra. Eu entendo. Não tô criticando. Só quero entender. Julia respirou fundo. Controlou-se. Voltou a caminhar. A rotatividade é normal. Pessoas vêm. Pessoas vão. É assim que funciona. Min-jun anotou mentalmente. Alta rotatividade confirmada. Problema de gestão. Salários provavelmente abaixo do mercado. Eles seguiram para o setor de logística. Computadores antigos, planilhas abertas, telefones tocando sem parar. Um homem de meia-idade gritava ao telefone sobre um caminhão que havia quebrado na estrada. Julia explicava de forma rápida, quase irritada. Aqui a gente coordena as rotas, rastreia os caminhões, resolve problemas. Min-jun se aproximou de uma das telas. Viu dados desorganizados, informações duplicadas. Falta de integração entre sistemas. Vocês usam algum software de gestão integrada? Ele perguntou. A gente usa o que dá. Julia estava ficando impaciente. Mas seria mais eficiente se... Olha! Ela o interrompeu, a voz mais alta. Nós não temos dinheiro para ficar comprando tecnologia, cara, tá bom? A gente faz o que pode com o que tem. E funciona. Min-jun a encarou. Funciona ou vocês se acostumaram com a ineficiência? O silêncio foi cortante. Os outros funcionários pararam de digitar. Olharam. Julia deu 2 passos em direção a ele. Quem você pensa que é para vir aqui e ficar julgando? Não tô julgando. Tô observando. Observando com ar de superioridade, né? Achando que sabe mais que todo mundo. Eu não disse isso. Não precisou. Tá estampado na sua cara. Min-jun respirou fundo. Ele não queria brigar. Não era esse o objetivo. Desculpa se pareceu arrogante. Não foi minha intenção. Julia revirou os olhos. Claro. Ela continuou o tour. Mostrou o depósito. Os caminhões. A área de manutenção. Falava rápido. Respondia curto. Evitava contato visual. Min-jun fazia perguntas. Ela respondia com irritação crescente. Em determinado momento, ele perguntou sobre controle de qualidade. Julia explodiu. Controle de qualidade? Você acha que a gente tem tempo para isso? A gente mal consegue dar conta das entregas. Você vive em que mundo? No mundo onde empresas que não se adaptam morrem, Min-jun respondeu calmamente. Julia deu um passo para trás. O rosto dela estava vermelho. As mãos tremiam levemente. Sabe de uma coisa? Eu já tô cansada de gente como você. Gente que aparece aqui com essas ideias de primeiro mundo, essas frescuras, achando que tudo é fácil. Você não faz ideia do que é trabalhar de verdade. Não faz ideia do que é ralar. Vem aqui com essa roupinha simples fingindo que é humilde. Mas eu sei que você é só mais um que tá passeando, fazendo turismo de pobreza, para depois voltar pro seu país e rir da gente. Min-jun ficou em silêncio. Não era raiva que ele sentia. Era curiosidade. Julia estava projetando algo nele. Algo que não tinha nada a ver com quem ele era. Você terminou? Ele perguntou baixinho. O quê? De me julgar. Você terminou? Julia abriu a boca. Fechou. Virou-se. Vamos. Ainda falta mostrar o setor financeiro. Eles caminharam em silêncio. Tenso.
Pesado. Mas algo havia mudado. Min-jun não estava mais apenas observando a empresa. Estava observando ela. A forma como ela andava rápido demais. Como mordia o lábio quando estava nervosa. Como suas mãos tremiam quando ela ficava brava. Havia dor ali. Mágoa. Algo mais profundo do que simples antipatia. No setor financeiro, Julia o apresentou para uma contadora. Min-jun fez perguntas técnicas. A contadora respondeu com detalhes. Julia ficou em silêncio, encostada na parede, de braços cruzados, olhando para o celular. Depois de 20 minutos, Min-jun agradeceu e se virou para Julia. Podemos conversar em particular? Sobre o quê? Sobre a empresa. E sobre você. Ela franziu a testa. Sobre mim? Por quê? Porque você claramente me odeia. E eu gostaria de entender por quê. Julia soltou um riso seco. Nossa, que humildade. Não é humildade. É curiosidade. Ela o encarou. Procurou sarcasmo no rosto dele. Não encontrou. Tá. Vamos ali. Eles foram para uma salinha vazia. Julia fechou a porta. Cruzou os braços. E aí? Min-jun se sentou em uma das cadeiras. Por que você me trata como se eu fosse seu inimigo? Julia bufou. Porque eu conheço gente como você. Gente que vem de fora, olha pra gente com pena, faz umas perguntinhas, anota umas besteiras e vai embora. Min-jun inclinou a cabeça. E o que eu fiz pra você achar isso de mim? Julia hesitou. Nada. Ainda. Mas vai fazer. Sempre fazem. Ele sorriu levemente. Você me condenou antes mesmo de me conhecer. Julia sentiu um aperto no peito. Era verdade. Ela havia julgado ele no segundo que o viu. Mochila surrada. Tênis manchado. Jeito simples. Ela achou que ele era pobre. E tratou ele mal por isso. E agora? Agora ela não sabia o que pensar. Olha, ela disse, cansada. Eu só quero fazer meu trabalho, tá bom? Mostrar a empresa. Responder suas perguntas. E ir embora. Min-jun assentiu. Tudo bem. Mas uma coisa. Ela olhou para ele. Eu não tô aqui pra julgar você. Nem pra rir de você. Eu tô aqui pra entender. E se você me der uma chance, talvez a gente consiga trabalhar juntos sem se matar. Julia quase sorriu. Quase. Vamos ver. Eles saíram da sala. O restante do dia foi menos tenso. Julia ainda estava na defensiva, mas as farpas diminuíram. Min-jun fazia perguntas. Ela respondia. Às vezes, até explicava mais do que o necessário. No fim da tarde, eles se despediram na recepção. Amanhã tem mais? Ela perguntou. Tenho. Mesma hora? Mesma hora. Min-jun acenou e saiu. Julia ficou parada, observando ele ir embora. Havia algo nele. Algo que ela não conseguia decifrar. Ele era educado demais, calmo demais, observador demais. E aquilo a incomodava. Porque pessoas assim sempre escondiam algo. Ela balançou a cabeça e foi para casa. Min-jun voltou ao hotel a pé. O sol estava se pondo. O céu estava laranja e roxo. As ruas estavam cheias. Ele parou em uma lanchonete de esquina e pediu um lanche. O atendente o tratou com simpatia. Perguntou de onde ele era. Conversaram sobre futebol, sobre comida, sobre nada importante. Min-jun comeu devagar, saboreando. O pão estava quente. A carne estava temperada. Simples. Gostoso. Real. Ele pensou em Julia. Na raiva dela. Na dor dela. Na forma como ela o julgou sem conhecer. E percebeu que ele fazia a mesma coisa. Julgava as pessoas o tempo todo. Por onde estudaram. Por quanto ganhavam. Por quem conheciam. Ele era tão culpado quanto ela. Talvez até mais. Porque ele tinha escolha. Ela não. Min-jun terminou o lanche, pagou e caminhou de volta. No quarto, ele ligou o celular. 32 mensagens. 12 ligações perdidas. Ignorou todas. Abriu o notebook e começou a escrever um relatório. Observações do dia 1. Empresa desorganizada, mas funcional. Equipe sobrecarregada. Falta de investimento em tecnologia. Gestão centralized e ineficiente. Potencial de crescimento alto se reestruturada corretamente. Ele parou. Olhou para a tela. Apagou tudo. Escreveu de novo. Dia 1. Conheci alguém que me odeia sem me conhecer. E não posso culpá-la. Porque eu faria o mesmo. Ele salvou. Fechou o notebook. Deitou na cama. E pela primeira vez em anos, dormiu sem pensar em números. Orchestrated Vulnerable Character Moment Revealing Emotional Depth. Agora vem o ato 4. Vulnerabilidade inicial.
Min-jun precisa revelar fragilidade sem intenção. Júlia reage com humanidade típica brasileira. Ele se desarma. Preciso criar uma situação onde ele mostra um lado vulnerável. Talvez cansaço extremo, ou uma memória dolorosa, ou um momento de exaustão. 900 palavras. O segundo dia começou com chuva. Não uma chuva fina, mas aquela chuva pesada, tropical, que enche as ruas em minutos e transforma a cidade em um caos molhado. Min-jun acordou com o som das gotas batendo na janela. Eram 6 da manhã. Ele havia dormido mal. Pesadelos. Sempre os mesmos. Seu pai no hospital. A mãe chorando. O irmão mais novo olhando para ele com expectativa. A voz do médico dizendo que não havia mais nada a fazer. E depois o funeral. As pessoas de preto. Os cumprimentos formais. E ele, aos 23 anos, sendo informado de que agora era o responsável por tudo. Pela empresa, pela família, pelo legado. Min-jun se levantou. Tomou banho. Vestiu a mesma roupa do dia anterior. Pegou a mochila. Saiu. A rua estava alagada. Carros buzinavam. Pessoas corriam com guarda-chuvas. Ele não tinha guarda-chuva. Caminhou mesmo assim. Em 10 minutos estava encharcado. Chegou à empresa às 8 em ponto. Pingando. Júlia estava na recepção conversando com a moça do balcão. Quando o viu, arregalou os olhos. Meu Deus, o que aconteceu com você? Chuva, Min-jun respondeu simplesmente. Júlia olhou para ele como se ele fosse louco. E você não pegou um táxi? Uma condução? Qualquer coisa? Prefiro caminhar. Mesmo debaixo de chuva? Ele deu de ombros. Júlia balançou a cabeça. Vai pegar uma pneumonia. Vem. Ela o levou até o banheiro. Pegou toalhas do armário de limpeza. Enxuga esse cabelo pelo menos. Senão você vai ficar doente. Min-jun pegou a toalha. Obrigado. Júlia ficou parada, observando. Ele secou o rosto, o cabelo, passou a toalha pelo pescoço. Quando levantou o olhar, ela ainda estava lá. O quê? Ele perguntou. Você é estranho. Estranho como? Não sei. Você não parece... normal. Min-jun sorriu de canto. O que é normal? Júlia cruzou os braços. Tipo, gente normal pega táxi quando tá chovendo. Gente normal não fica andando por aí com roupa molhada como se nada tivesse acontecido. Gente normal reclama. Você não. Min-jun largou a toalha. Reclamar não muda a chuva. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. Tá, vem. Vamos começar. Eles subiram. O dia foi intenso. Min-jun fez perguntas mais profundas. Sobre contratos, sobre fornecedores, sobre margens de lucro. Júlia respondia o que sabia. Quando não sabia, chamava alguém que soubesse. Ela ainda era um pouco áspera, mas menos do que no dia anterior. Por volta das 11, Min-jun começou a sentir uma dor de cabeça forte. Ele ignorou. Continuou trabalhando. Ao meio-dia, a dor estava insuportável. Ele pressionou os dedos nas têmporas. Fechou os olhos. Você tá bem? Júlia perguntou. Tô. Não parece. É só dor de cabeça. Júlia olhou para ele com desconfiança. Você comeu hoje? Min-jun abriu os olhos. Não. Júlia bufou. Claro. Vem. Ela o arrastou até a copa. Fez um café forte. Pegou pão, manteiga, queijo. Sentou na frente dele. Come. Eu não preciso. Come, ela ordenou. Min-jun obedeceu. Comeu devagar. O pão estava seco. O café estava forte demais. Mas ajudou. Júlia o observava com os braços cruzados. Quando foi a última vez que você comeu direito? Ontem. Mentira. Min-jun sorriu levemente. Por que você se importa? Porque se você desmaiar aqui, eu vou ter que lidar com a papelada. Ela respondeu seca. Mas havia algo no tom. Algo que não era só pragmatismo. Min-jun terminou de comer. Obrigado. Júlia acenou com a cabeça. Você precisa cuidar melhor de você. Min-jun olhou para ela. É engraçado você dizer isso. Por quê? Porque eu não sei fazer isso. Júlia franziu a testa. Fazer o quê? Cuidar de mim. Houve um silêncio. Júlia sentou na cadeira ao lado. Olhou para ele de verdade pela primeira vez. Como assim? Min-jun hesitou. Ele nunca falava sobre isso. Nunca. Mas havia algo em Júlia. Algo que o fazia querer falar. Eu passei a vida inteira cuidando de outras pessoas. Da minha família, da empresa, das expectativas. E em algum momento eu esqueci como cuidar de mim. Ou talvez eu nunca soube. Júlia não disse nada. Só ouviu. Meu pai morreu quando eu tinha 23 anos. Min-jun continuou, a voz baixa.
Eu tive que assumir tudo. E todo mundo esperava que eu fosse perfeito. Que eu não falhasse. Que eu não fraquejasse. Então eu não falhei. Eu não fraquejei. Eu só... parei de sentir. Júlia sentiu o peito apertar. Ela conhecia essa dor. Conhecia bem. E agora? Ela perguntou baixinho. Agora eu não sei quem eu sou quando não tô trabalhando. Júlia engoliu seco. Olhou para as próprias mãos. Eu sei como é. Minjun a encarou. Sabe? Ela assentiu. Meu pai foi embora quando eu tinha 10 anos. Minha mãe teve que criar eu e meu irmão sozinha. A gente nunca teve nada. E eu aprendi cedo que reclamar não adianta. Que chorar não adianta. Que você só tem que aguentar e seguir. Então foi isso que eu fiz. Aguentei. Segui. E agora eu não sei mais fazer outra coisa. Minjun ficou em silêncio. Olhou para ela. Realmente olhou. E viu. Viu a exaustão nos olhos dela. Viu a armadura que ela usava. Viu a dor que ela escondia. E reconheceu. Porque era a mesma que ele carregava. A gente é parecido, ele disse. Júlia soltou um riso triste. É, acho que sim. Eles ficaram ali, sentados em silêncio por alguns minutos. Não era desconfortável. Era reconfortante. Dois estranhos. Dois feridos. Reconhecendo a dor um do outro. Júlia se levantou. Quebrou o momento. Bom, chega de drama. Vamos voltar ao trabalho. Minjun sorriu. Você é muito boa em mudar de assunto. Ela deu de ombros. É um talento. Eles voltaram. Mas algo havia mudado. Júlia não o tratava mais com desprezo. E Minjun não a via mais como apenas uma funcionária irritada. Eles se viam. E isso era novo. Assustador. E estranhamente bonito. O dia terminou. Júlia o acompanhou até a saída. Ainda tá chovendo, ela disse, olhando pela janela. Eu sei. Você vai andar de novo? Provavelmente. Ela balançou a cabeça. Você é impossível. Minjun sorriu. Obrigado. Por quê? Por se importar. Júlia sentiu o rosto esquentar. Eu não tô me importando. Só não quero que você morra na rua e a culpa caia em mim. Claro. Eles se olharam. 1 segundo. 2. Júlia desviou primeiro. Tchau, Minjun. Tchau, Júlia. Ele saiu. Ela ficou parada, vendo ele desaparecer na chuva. E sentiu algo estranho no peito. Algo que ela não sentia há muito tempo. Preocupação. Genuína. Humana. Real. E isso a assustou. O terceiro dia amanheceu ensolarado. Minjun chegou seco, no horário. Júlia o esperava com 2 copos de café. Achei que você ia precisar, ela disse, estendendo um. Ele aceitou. Obrigado. Eles tomaram café juntos na recepção. Conversaram sobre nada. Sobre tudo. Sobre a cidade. Sobre o clima. Sobre diferenças culturais. Júlia descobriu que ele gostava de caminhar porque o acalmava. Minjun descobriu que ela gostava de pão na chapa porque era o que a mãe fazia quando ela era criança. Pequenas coisas. Pequenas revelações. Pequenas pontes sendo construídas. Ao longo do dia, eles trabalharam juntos. Minjun fazia perguntas. Júlia respondia. Às vezes discordavam. Às vezes riam. Às vezes apenas ficavam em silêncio confortável. No fim da tarde, Minjun perguntou se ela podia mostrar a área de carregamento. Júlia concordou. Eles desceram. O cheiro de diesel e borracha era forte. Caminhões entravam e saíam. Trabalhadores gritavam instruções. Júlia explicava o processo. Minjun observava. Em determinado momento, ele tropeçou em um cabo. Quase caiu. Júlia o segurou pelo braço. Cuidado. Ele olhou para a mão dela no braço dele. Pequena, firme, quente. Obrigado. Júlia soltou rápido, como se tivesse levado choque. Desculpa. Tudo bem. Eles continuaram. Mas a sensação ficou. O toque, a proximidade, a consciência repentina um do outro. Quando o dia acabou, Minjun se despediu. Amanhã é meu último dia aqui. Júlia sentiu um aperto. Último dia? Ele acenou. Depois eu volto para a Coreia. Ah, tá. Eles ficaram parados, sem saber o que dizer. Foi bom trabalhar com você, Minjun disse. Júlia forçou um sorriso. Para você também. Ele saiu. Ela ficou. E sentiu algo que não esperava. Tristeza. Porque ele ia embora. E ela tinha acabado de começar a conhecê-lo. Orchestrated, unexpected encounter forcing character vulnerability and emotional breakthrough. Agora o ato 5. Convívio inesperado. Preciso criar uma situação onde eles sejam forçados a passar tempo juntos fora do trabalho.
Pode ser uma chuva forte, um atraso, uma confusão. Ele começa a baixar a guarda. Cenas brasileiras sensoriais. Ele ri pela primeira vez. 900 palavras. No quarto dia, quando Min-jun chegou à empresa, Julia estava nervosa. Ela andava de um lado para o outro na recepção, olhando para o celular a cada 5 segundos. O que houve? Ele perguntou. Julia se virou. O Almeida marcou uma reunião de última hora. Quer que você vá junto. Uma reunião? Com quem? Com um cliente grande. Lá na Zona Sul. A gente precisa sair agora. Min-jun assentiu. Tudo bem. Eles pegaram um Uber. O trânsito estava pesado. Julia tamborilava os dedos no joelho. Mordia o lábio. Olhava para a janela. Você tá nervosa, Min-jun observou. Tô não. Tá sim. Julia suspirou. Tá bom. Tô. Esse cliente é importante. Se a gente perder, a empresa afunda. Por que você acha que vai perder? Porque o Almeida não sabe negociar. Ele promete demais, entrega de menos. E eu sempre tenho que limpar a bagunça depois. Min-jun olhou para ela. Então você que segura a empresa. Julia deu de ombros. Eu faço o que posso. Eles chegaram. Prédio comercial, vidro espelhado, recepção chique. Julia se sentiu pequena, fora do lugar. Min-jun percebeu. Ficou ao lado dela. Você vai bem, ele disse baixinho. Ela olhou para ele. Agradeceu em silêncio. A reunião foi tensa. O cliente era arrogante. Almeida estava nervoso. Prometia coisas impossíveis. Julia intervinha quando podia. Corrigia. Esclarecia. Salvava. Min-jun observava tudo. E em determinado momento, entrou na conversa. Fez perguntas técnicas. Apontou soluções. Falou com calma. Com autoridade. O cliente ficou impressionado. Almeida ficou aliviado. Julia ficou confusa. Quem era esse homem? Como ele sabia tanto? Por que ele estava ajudando? A reunião terminou bem. Contrato assinado. Almeida apertou a mão de Min-jun com força. Você salvou a gente, rapaz. Obrigado. Min-jun apenas acenou. Na saída, Julia o puxou pelo braço. Como você fez aquilo? Fiz o quê? Aquilo lá dentro. Você parecia outra pessoa. Min-jun hesitou. Eu só ajudei. Não. Você fez mais do que ajudar. Você dominou a sala. Como? Ele deu de ombros. Experiência. Julia ia perguntar mais, mas o celular dela tocou. Era a mãe. Emergência. O irmão havia se machucado na escola. Nada grave, mas ela precisava ir. Merda. Julia praguejou. Eu preciso ir. Problema? Min-jun perguntou. Meu irmão. Eu preciso buscá-lo na escola. Mas o Almeida quer que eu volte pro escritório. Ela estava dividida. Angustiada. Vai buscar seu irmão, Min-jun disse. Mas eu converso com o Almeida. Vai! Julia olhou para ele. Obrigada. Ela saiu correndo. Min-jun ficou parado. Pensou. Depois pegou outro Uber e foi atrás dela. Ele chegou na escola ao mesmo tempo que Julia. Ela estava na secretaria, conversando com a coordenadora. O irmão, um menino de 12 anos, estava sentado em uma cadeira com o braço enfaixado. Cara de poucos amigos. Julia se virou e viu Min-jun. O que você está fazendo aqui? Achei que você pudesse precisar de ajuda. Julia ia protestar, mas o irmão a interrompeu. Quem é esse? Um amigo, Julia respondeu automaticamente. Depois se arrependeu. Amigo? Desde quando? O menino olhou para Min-jun com desconfiança. Você é japonês? Coreano. Legal. O menino estendeu a mão boa. Eu sou o Pedro. Min-jun apertou. Min-jun. Eles saíram da escola. Julia carregava a mochila do irmão. Min-jun ofereceu ajuda. Ela recusou. Teimosa. Foram de ônibus. O trajeto foi longo. Pedro não parava de falar. Fazia 1000 perguntas. Você gosta de futebol? Você joga videogame? Você já comeu churrasco? Min-jun respondia com paciência. Julia observava. Havia algo estranho naquilo. Ver Min-jun sentado em um ônibus lotado, conversando com seu irmão, segurando a alça de apoio, balançando com o movimento. Tão normal. Tão humano. Eles desceram no bairro de Julia. Ruas estreitas, casas coladas, crianças brincando na calçada. Cheiro de comida. Som de música. Min-jun olhava tudo com atenção. Julia ficou constrangida. Não é muito, ela disse. É perfeito, ele respondeu. E era sincero. Chegaram na casa. Pequena. 2 quartos. Sala e cozinha juntas. Limpa. Simples. Cheia de vida.
A mãe de Júlia estava na cozinha. Quando viu Min-jun, arregalou os olhos. Quem é esse? Mãe, esse é o Min-jun. Ele trabalha comigo. A mãe limpou as mãos no avental. Estendeu a mão. Muito prazer. Prazer, senhora. Você janta com a gente? Júlia congelou. Mãe, ele precisa ir. Na verdade, Min-jun interrompeu. Eu adoraria. Júlia olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. A mãe sorriu. Ótimo. Senta aí que já tá quase pronto. Min-jun sentou na mesa pequena. Pedro sentou ao lado. Começou a mostrar desenhos. Júlia ficou de pé, sem saber o que fazer. Senta, filha, a mãe ordenou. Júlia sentou. A mãe serviu arroz, feijão, farofa, bife. Simples. Caseiro. Min-jun comeu devagar. Saboreou. Isso tá incrível, ele disse. A mãe sorriu. É simples. Simples é bom. Eles conversaram durante o jantar. A mãe fazia perguntas. Min-jun respondia. Pedro interrompia. Júlia observava. E em determinado momento, aconteceu. Min-jun riu. Não foi um sorriso educado. Foi uma risada genuína. Alta. Real. Pedro havia contado uma piada ruim. Min-jun achou graça. E riu. Júlia parou de comer. Olhou para ele. Aquele homem sério, contido, formal. Rindo. Na sua casa. Na sua mesa. Com sua família. Era surreal. E era bonito. Depois do jantar, a mãe ofereceu café. Min-jun aceitou. Eles foram para a salinha. Pequena, sofá velho, TV antiga. Fotos na parede. Min-jun olhou as fotos. Júlia criança. Pedro bebê. A mãe jovem. Sem pai. Sua família é linda, ele disse. Júlia sentiu o peito apertar. Obrigada. Eles tomaram café em silêncio. Pedro foi dormir. A mãe também. Ficaram só Júlia e Min-jun. Desculpa por isso tudo, ela disse. Por quê? Você não precisava ficar. Eu quis. Por quê? Min-jun a encarou. Porque eu queria conhecer sua vida. E agora que eu conheço, eu entendo você melhor. Júlia desviou o olhar. Não tem nada para entender. Tem. Você luta. Você protege. Você carrega tudo sozinha. E você faz isso com tanta força que esquece que pode pedir ajuda. Júlia sentiu os olhos arderem. Não respondia. Min-jun se levantou. Eu vou. Tá tarde. Júlia o acompanhou até a porta. Obrigada. Por ter vindo. De nada. Eles ficaram parados. Próximos. Júlia sentiu o coração acelerar. Min-jun sentiu o mesmo. Boa noite, Júlia. Boa noite, Min-jun. Ele saiu. Júlia fechou a porta. Encostou nela. Respirou fundo. E percebeu. Estava começando a gostar dele. E isso era um problema. Min-jun voltou ao hotel caminhando. A noite estava quente. As ruas estavam cheias. Ele pensou no jantar. Na casa pequena. Na comida simples. No riso de Pedro. No olhar de Júlia. E sentiu algo que não sentia há anos. Felicidade. Simples. Pura. Inesperada. Ele pegou o celular. Tinha dezenas de mensagens. Ignorou todas. Ligou para o assistente pessoal em Seul. Adi, a volta. Quanto? 1 semana. Senhor, a reunião? Adi tudo. Ele desligou. Olhou para o céu. Estrelas. Ele não via estrelas em Seul. Havia luz demais. Barulho demais. Pressa demais. Aqui era diferente. Aqui ele conseguia respirar. Aqui ele conseguia ser apenas Min-jun. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. No 5º dia, Júlia chegou ao trabalho e encontrou um bilhete na mesa. Obrigado pelo jantar. Você tem uma família incrível. Min-jun. Ela sorriu. E guardou o bilhete no fundo da gaveta. Agora vem o ato 6. O mundo da brasileira. Min-jun precisa vivenciar ainda mais a vida real brasileira. Família, bairro, comida, vizinhos, cheiros, memórias sensoriais. Ele sente algo que não sentia há muito tempo. Preciso de 900 palavras com forte carga emocional e sensorial. No sábado, Júlia recebeu uma mensagem. Era Min-jun. Você trabalha hoje? Ela respondeu. Não, por quê? Queria conhecer mais da cidade. Você poderia me mostrar? Júlia hesitou. Era estranho. Ele era praticamente um estranho. Mas ao mesmo tempo, não era mais. Algo havia mudado. Tá bom. Te encontro às 10 na estação de metrô. Ela se arrumou. Nada especial. Jeans, camiseta branca, tênis, cabelo solto, batom leve. Quando chegou, ele já estava lá. Mesma mochila. Mesmo tênis.
Mesmo jeito simples. Mas havia algo diferente no olhar dele. Mais leve. Mais aberto. Eles se cumprimentaram. Júlia o levou para o centro. Ruas movimentadas. Lojas antigas. Camelôs. Cheiro de pastel frito. Som de pregões. Min-jun olhava tudo com fascínio. No mercado municipal, Júlia o guiou pelos corredores. Frutas empilhadas. Temperos em sacos abertos. Queijos pendurados. Vendedores gritando. Prova, moça! Prova, meu filho! Min-jun provava tudo. Manga, jabuticaba, tamarindo, fazia caretas. Ria. Júlia descobriu que ele gostava de doce. Não gostava de azedo. Amava frutas tropicais. Eles pararam em um box de pastel. Júlia pediu 2, um de carne, um de queijo. Sentaram em banquinhos altos. Comeram com as mãos. O pastel estava quentíssimo, crocante. Recheado. Min-jun queimou a língua. Xingou em coreano. Júlia riu alto. Você tá bem? Ele acenou. Sorrindo, apesar da dor. Isso é muito bom. Júlia sorriu. Eu sei, eles andaram mais. Visitaram a catedral, as escadarias, os grafites. Min-jun tirava fotos. Não de pontos turísticos. De detalhes. Uma senhora vendendo flores. Um cachorro deitado ao sol. Um muro descascado. Júlia observava. Por que você fotografa essas coisas? Porque são reais, ele respondeu. Porque ninguém posta isso nas redes sociais. Mas é isso que faz um lugar ser especial. Júlia sentiu algo estranho. Admiração. No fim da tarde, ela o levou para o bairro dela. Queria mostrar algo. Eles pegaram o ônibus. Min-jun sentou na janela. Observava as ruas mudarem. Prédios altos viravam casas baixas. Asfalto virava paralelepípedo. Silêncio virava barulho. Chegaram. Júlia o levou até uma pracinha. Pequena. Com bancos de madeira. Árvores antigas. Crianças brincando. Senhoras conversando. Cheiro de pipoca. Eu cresci aqui, ela disse. Vinha todo dia depois da escola. Min-jun sentou em um dos bancos. Olhou ao redor. Júlia sentou ao lado. Meu pai costumava me trazer aqui antes de ir embora. A gente sentava naquele banco ali. Ela apontou. E ele me comprava picolé, sempre de limão, porque era o mais barato. Eu não sabia disso na época. Pra mim era só o sabor que a gente gostava. Min-jun ouviu em silêncio. Quando ele foi embora, eu continuei vindo. Sentava sozinha. Comia picolé sozinha. E fingia que ele ainda estava ali. Júlia engoliu seco. Min-jun viu os olhos dela marejarem. Você ainda sente falta dele? Todos os dias. Mesmo depois de tudo. Mesmo sabendo que ele escolheu ir embora. Eu ainda sinto. Min-jun estendeu a mão. Pegou a mão dela. Júlia olhou para baixo. Para os dedos entrelaçados. Devia soltar. Não soltou. Eu entendo, ele disse. Meu pai também foi embora. Só que ele não teve escolha. Júlia olhou para ele. Ele morreu quando eu era jovem. Min-jun continuou. E eu nunca tive tempo de processar. Nunca tive tempo de chorar. Porque todo mundo esperava que eu fosse forte. Então eu fui. E esqueci como não ser. Júlia apertou a mão dele. Você não precisa ser forte o tempo todo. Eu sei. Mas não sei como parar. Eles ficaram assim. Sentados, de mãos dadas, olhando crianças brincarem, ouvindo risadas, sentindo o vento quente. E algo aconteceu. Min-jun sentiu. Uma memória. Não visual. Sensorial. O cheiro de grama, o som de risada, a sensação de leveza. Ele tinha 7 anos. Estava em um parque em Seul com o pai. O pai o empurrava no balanço. Mais alto, apa, mais alto. E o pai ria. E ele ria. E por um momento, tudo era simples. Tudo era bom. Tudo era suficiente. Min-jun fechou os olhos. Sentiu a brisa. Sentiu a mão de Júlia. E pela primeira vez em 25 anos, deixou a memória vir. Sem bloqueá-la. Sem afastá-la. Só sentiu. Você tá bem? Júlia perguntou baixinho. Ele abriu os olhos. Acenou. Tô. Só. Lembrando. Do quê? De quando eu era feliz. Júlia não disse nada. Só ficou ali. Presente. E isso era tudo o que ele precisava. Mais tarde, ela o levou para casa de novo. A mãe insistiu que ele ficasse para jantar. Dessa vez foi feijoada. Arroz branco. Couve refogada. Laranja. Min-jun comeu até não conseguir mais. Estava tão cheio que mal conseguia se mover. Pedro ria dele. A mãe oferecia mais. Júlia observava com um sorriso no rosto.
Depois do jantar, eles sentaram na varanda. Pequena, 2 cadeiras de plástico, vista para a rua. Vizinhos passavam, cumprimentavam, curiosos sobre o estrangeiro. Min-jun acenava. Júlia explicava que ele era colega de trabalho, nada mais. Mas a mãe olhava com aquele olhar que mães têm. Aquele olhar que sabe. Júlia ficou constrangida. Min-jun fingiu não perceber. Quando ficaram sozinhos, Júlia quebrou o silêncio. Desculpa, minha mãe. Ela é intensa. Min-jun sorriu. Ela é ótima. É invasiva. É carinhosa. Júlia bufou. Mesma coisa. Min-jun olhou para ela. Você tem sorte. Júlia franziu a testa. Sorte? De ter uma família que se importa, que tá presente, que te ama sem condições. Júlia nunca tinha pensado assim. Para ela era só vida, obrigações, peso. Mas talvez Min-jun estivesse certo. Talvez fosse sorte. E você? Sua família é assim? Min-jun balançou a cabeça. Minha família é complicada. Minha mãe me ama. Tenho certeza. Mas é um amor condicionado. Eu só sou o suficiente quando tô sendo quem ela quer que eu seja. Isso deve ser exaustivo. É. Eles ficaram em silêncio. Uma criança passou de bicicleta. Um cachorro latiu ao longe. A rua cheirava a jasmim. Min-jun respirou fundo. Eu nunca tive isso. Isso o quê? Isso. Ele apontou ao redor. Simplicidade. Calor humano. Barulho. Vida. Em Seul, tudo é controlado. Silencioso. Frio. Eu moro em um apartamento no 40º andar. Tem vista linda. Mas eu nunca olho. Porque não tem nada lá. Júlia sentiu o peito apertar. E aqui? Aqui tem tudo, ele disse, olhando para ela. Júlia sentiu o rosto esquentar. Desviou o olhar. Min-jun percebeu. Sorriu de canto. Desculpa. Fui intenso. Júlia balançou a cabeça. Tudo bem. Avalie esta história de 0 a 10. Eles ficaram mais um pouco, conversando sobre nada. Sobre tudo. Sobre sonhos que tinham quando crianças. Sobre medos que carregavam agora. Sobre como era estranho sentir que conhecia alguém há anos quando fazia apenas dias. Quando Min-jun foi embora, Júlia o acompanhou até o ponto. Obrigado por hoje, ele disse. Por me mostrar seu mundo. De nada. Foi bom. Eles se olharam. O ar ficou denso. Min-jun deu um passo. Parou. Júlia prendeu a respiração, mas ele apenas acenou. Boa noite, Júlia. Boa noite. Ele entrou no ônibus. Júlia ficou parada, vendo ele ir embora. E sentiu. Algo profundo. Algo assustador. Algo inevitável. Ela estava se apaixonando. E ele estava indo embora em 3 dias. No domingo eles não se viram. Júlia ficou em casa. Pensando. Min-jun ficou no hotel. Pensando. Os dois chegaram à mesma conclusão. Estavam encrencados. Orchestrated Dramatic Revelation and Emotional Fallout Sequence. Agora vem o ato 7. Conflito forte. Aqui precisa acontecer a grande reviravolta. Descobrem quem Min-jun realmente é, o CEO coreano, e isso cria um mal-entendido profundo. Júlia se sente enganada, humilhada por tê-lo tratado mal pensando que ele era pobre. Terceiros interferem. Separação dolorosa. 900 palavras de puro drama. Segunda-feira. Último dia de Min-jun na empresa. Júlia chegou cedo. Nervosa. Ele também. Trocaram olhares. Sorrisos tímidos. Havia tensão no ar. Mas não era ruim. Era antecipação. Às 10 da manhã, o caos começou. Almeida saiu da sala gritando. Reunião! Todo mundo na sala de reuniões! Agora! Júlia franziu a testa. Olhou para Min-jun. Ele parecia tão confuso quanto ela. Eles foram. A sala estava lotada. Funcionários, gerentes, até pessoal do financeiro. Almeida estava no centro, vermelho, suando. Ao lado dele, um homem de terno caro, assistente, tablet na mão. Pessoal, Almeida começou, voz trêmula. Eu tenho uma notícia que vai mudar tudo. Ele respirou fundo. A empresa foi vendida. Silêncio. Depois explosão. O quê? Como assim? Para quem? Almeida levantou as mãos. Calma, calma. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Nosso comprador é uma empresa coreana. Investidores sérios. Eles vão reestruturar tudo. Júlia sentiu o estômago afundar. Coreana. Min-jun estava parado ao lado dela, imóvel. E o melhor de tudo, Almeida continuou. O CEO deles veio pessoalmente avaliar a empresa. Passou a semana toda aqui, incógnito.
para ver as coisas como realmente são. Júlia parou de respirar. O assistente de terno falou, com sotaque americano. É uma honra apresentar a vocês Min-Jun Kim, CEO da Kim Logistics Group, uma das maiores empresas de logística da Ásia. Ele está aqui para garantir que a transição seja suave e que todos os funcionários sejam valorizados. O mundo parou. Todos se viraram. Olharam para Min-Jun, o homem de mochila surrada. Tênis velho. Roupa simples. CEO. Júlia olhou para ele. Min-Jun olhava para o chão. Não conseguia encarar ninguém. Isso é verdade? Ela perguntou. Voz baixa. Tremendo. Ele não respondeu. Júlia sentiu a raiva subir. Min-Jun, olha para mim. Ele olhou. E ela viu. Culpa. Vergonha. Verdade. Você mentiu. Eu não menti. Você fingiu ser outra pessoa. Júlia, eu posso explicar. Você me deixou te tratar daquele jeito. Me deixou pensar que você era... Pobre? Min-Jun completou. É isso? Você me tratou mal porque achou que eu era pobre. E agora tá com raiva porque descobriu que não sou. As palavras foram como um tapa. Júlia deu um passo para trás. Não é sobre isso. Então é sobre o quê? Sobre confiança. Você me enganou. Eu não enganei ninguém. Eu só não contei quem eu era. Você mentiu sobre tudo. Sobre por que estava aqui. Sobre quem você é. Sobre gostar de você? Min-Jun a interrompeu. Isso também foi mentira? Júlia congelou. A sala inteira os observava. Alguém tossiu. Constrangido. Min-Jun percebeu. Baixou a voz. Podemos conversar em particular? Não. Júlia deu as costas. Saiu. Min-Jun foi atrás. Júlia. Ela não parou. Atravessou o corredor. Desceu as escadas. Saiu do prédio. Min-Jun a alcançou na rua. Segurou o braço dela. Júlia! Escuta! Ela se virou. Furiosa. Me solta! Por favor! Só me escuta! Escutar o quê? Mais mentiras? Não foram mentiras. Tudo o que eu senti foi real. Júlia riu. Sem humor. Real? Você não sabe o que é real. Você estava brincando de ser pobre. Como se fosse um jogo. Como se minha vida fosse entretenimento. Não foi assim. Então como foi? Me explica. Como foi passar a semana inteira me deixando te tratar mal, me deixando pensar que você era simples, me deixando abrir meu coração para você, sabendo que ia embora e que tudo aquilo era mentira? Não era mentira. Min-Jun estava desesperado. Eu só queria conhecer você de verdade, sem máscaras, sem mentiras. E você acha que esconder quem você é não é mentira? Júlia estava chorando agora. Você não tem ideia do que você fez. Júlia, eu te levei na minha casa, apresentei você para minha mãe, pro meu irmão. Eu confiei em você, e o tempo todo você estava rindo de mim. Eu nunca ri de você. Então o que você fez? O que foi tudo aquilo? Min-Jun respirou fundo. Tentou se acalmar. Foi real. Cada segundo, cada conversa, cada sentimento. Júlia balançou a cabeça. Você não entende. Eu passei a semana inteira me sentindo superior a você. Te julgando, te tratando mal. E você deixou, porque eu queria ver quem você era quando não tivesse nada a ganhar comigo. E o que você viu? Alguém incrível. Júlia soltou um soluço. Para. Alguém forte. Alguém real. Alguém que eu... Min-Jun parou. Júlia olhou para ele. Alguém que você o quê? Alguém que eu poderia amar. As palavras ficaram suspensas no ar. Júlia sentiu o peito dilacerar. Não. Ela deu um passo para trás. Você não pode dizer isso. Por que não? Porque você tá indo embora. Porque você é um CEO milionário. E eu sou uma assistente administrativa que mora num bairro pobre e mal consegue pagar as contas. Porque nada disso é real. Isso não importa. Importa sim. Tudo importa. Min-Jun deu um passo. Júlia recuou. Para mim não importa. Para você não. Mas para mim importa. Para minha mãe importa. Pro meu irmão importa. A gente vive no mundo real, Min-Jun. O seu mundo. Não no mundo das fantasias onde você pode fingir ser outra pessoa e brincar de pobre por uma semana. Não foi isso. Foi sim. E você sabe disso. Uma van parou ao lado deles. O assistente de terno saiu. Senhor Kim, precisamos ir. A reunião com os advogados é em 30 minutos. Min-Jun ignorou. Júlia, por favor. Ela limpou as lágrimas. Vai. Seus advogados estão esperando. Júlia. Vai. Ela se virou. Começou a caminhar. Min-Jun ficou parado, vendo ela ir embora, sentindo tudo desmoronar. Senhor! O assistente insistiu. Min-Jun entrou na van.
mas olhou para trás. Júlia estava parada na esquina, de costas, ombros tremendo. E ele soube. Tinha perdido ela. Júlia voltou para o escritório. Trancou-se no banheiro. Chorou. 20 minutos. Quando saiu, os olhos estavam vermelhos, inchados. Todos os colegas olhavam com pena. Coitada. Apaixonada pelo patrão. História de sempre. Ela foi para a mesa. Pegou a bolsa. Saiu. Foi para casa. A mãe estava na sala. Viu a filha. Correu. O que aconteceu? Júlia desabou. Contou tudo. Entre soluços, entre pausas, entre raiva e dor. A mãe ouviu. Abraçou. Não julgou. Quando Júlia terminou, a mãe perguntou: Você gosta dele? Júlia assentiu, chorando. Ele gosta de você? Acho que sim. Então qual o problema? O problema é que ele mentiu. Ele omitiu. É diferente. Não é? Júlia se afastou. Ele brincou comigo. A mãe suspirou. Filha, ele não brincou. Ele testou. Como assim? Ele queria saber se você gostava dele pelo que ele é. Não pelo que ele tem. E eu falhei. Eu tratei ele mal quando achei que ele não tinha nada. A mãe segurou o rosto da filha. E depois? Quando você conheceu ele de verdade? Júlia hesitou. Eu gostei. Exato. Você gostou dele. Da pessoa. Não do cargo. Não do dinheiro. Da pessoa. Mas, mãe... Sem mas. A pergunta é... Você vai deixar o orgulho te fazer perder alguém que te faz feliz? Júlia não respondeu, porque não tinha resposta. A mãe beijou a testa dela. Pensa. Com calma. Sem raiva. E decide o que você quer. Júlia foi para o quarto. Deitou. Olhou o teto. E pensou. Minjun estava em uma sala de reuniões de luxo. Advogados, contratos, números. Mas não conseguia se concentrar. Só pensava em Júlia. No olhar dela. Na dor. Na decepção. Senhor Kim, o advogado chamou. Desculpa, pode repetir? Eles repetiram. Minjun assinou onde mandaram. Concordou com o que sugeriram. No automático. Quando terminou, o assistente se aproximou. Senhor, o voo de volta está marcado para a quinta. Minjun assentiu. O assistente hesitou. Posso falar algo pessoal? Pode. Eu vi a cena lá fora. Com a moça. Minjun não respondeu. Ela te ama. Minjun olhou para ele. Você não sabe disso. Eu sei. Eu vi. E você ama ela. Sim. Então por que você tá aqui? Porque ela me mandou embora. O assistente sorriu. Senhor, com todo respeito, você é um CEO. Você fecha negócios impossíveis. Você convence investidores. Você constrói impérios. E você vai desistir de uma mulher sem lutar? Minjun ficou em silêncio. Depois sorriu. Você tá despedido. O assistente arregalou os olhos. O quê? Brincadeira. Você tá certo. Obrigado. O assistente suspirou. Aliviado. De nada, senhor. Minjun se levantou. Cancela o voo. Quanto? Até eu resolver isso. E se levar semanas? Meses? Então leva. O assistente sorriu. Sim, senhor. Agora vem o ato 8. Reflexão em virada interna. Minjun enfrenta seus medos e decide lutar. Júlia também reflete. Ambos têm seus momentos de transformação. 900 palavras de profundidade emocional. Minjun passou 3 dias sem contatar Júlia. Não porque não queria, mas porque precisava pensar, precisava entender, precisava mudar. Ele alugou um apartamento pequeno em São Paulo, não em bairro chique, em bairro simples, parecido com o de Júlia. Queria sentir, queria viver, queria entender o mundo dela. De manhã, acordava e ia à padaria da esquina. Comprava pão na chapa. Conversava com o seu Marcos. De tarde, caminhava pelo bairro. Observava. As crianças brincando. As mães conversando. Os trabalhadores voltando cansados. De noite, sentava na varanda. Ouvia barulho. Risadas. Música. Vida. E pela primeira vez, não sentia solidão. Sentia pertencimento. No terceiro dia, ligou para a mãe. Ela atendeu na primeira chamada. Minjun. Finalmente. Onde você está? Brasil. Eu sei disso. Quando você volta? Não sei. O que você quer dizer com não sei? Você tem responsabilidades. Eu sei, mãe. E eu vou cumpri-las. Mas do meu jeito. Do Brasil? Se for necessário. Minjun, você enlouqueceu? Não. Eu acordei. Houve um silêncio. O que aconteceu com você? Eu conheci alguém. A mãe suspirou. Uma mulher. Sim. Ela é coreana? Brasileira. A mãe quase gritou. Brasileira?
Você conheceu uma brasileira e agora quer morar no Brasil? Não é sobre ela. É sobre mim. Sobre o que eu quero. Sobre quem eu quero ser. E quem você quer ser? Min-jun sorriu. Alguém feliz. A mãe ficou em silêncio. Depois, mais calma. Ela te faz feliz? Sim. Mais do que qualquer negócio jamais fez? Sim. Então, talvez você deva lutar por isso. Min-jun sentiu os olhos arderem. Obrigado, mãe. Não me agradeça ainda. Eu ainda preciso conhecê-la. E se ela não for boa o suficiente para você, eu vou arrancar ela de você com minhas próprias mãos. Min-jun riu. Eu sei que você faria isso. Eles se despediram. Min-jun desligou. Olhou para o celular. E soube. Estava na hora. Júlia passou os mesmos 3 dias em agonia. Não conseguia comer. Não conseguia dormir. Só pensava nele. No jeito como ele olhava para ela. Como segurava a mão dela. Como ria com Pedro. Como conversava com sua mãe. Como fazia ela se sentir vista. No 4º dia, ela foi trabalhar. O clima estava estranho. Todos sabiam. A empresa havia sido vendida. Mudanças viriam. Demissões. Reestruturações. Júlia tentava focar, mas não conseguia. No intervalo, Cristina da recepção se aproximou. Posso falar uma coisa? Júlia assentiu. Você é idiota. Júlia piscou. O quê? O cara é lindo. Rico. E claramente apaixonado por você. E você mandou ele embora. Júlia cruzou os braços. Você não entende a situação. Entendo sim. Você tá com medo. Eu não tô com medo. Tá sim. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de ele perceber. Medo de se machucar. Júlia sentiu um nó na garganta. E se for verdade? E se eu não for boa o suficiente? Cristina segurou os ombros dela. Júlia, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você segura essa empresa. Você cuida da sua família. Você luta todos os dias. Se alguém não é bom o suficiente, é ele. Não você. Júlia sentiu as lágrimas caírem. Mas ele mentiu. Ele omitiu. Porque estava com medo. Igual você. Júlia limpou o rosto. O que eu faço? Você decide. Ou você fica aqui segura sozinha se protegendo. Ou você arrisca. Vai atrás dele. E vê no que dá. Júlia respirou fundo. E se der errado? Cristina sorriu. E se der certo? Júlia voltou para casa pensando. A mãe estava cozinhando. Júlia sentou na mesa. Mãe. A mãe se virou. Eu tô com medo. Eu sei, filha. Eu não sei se consigo. Consegue e o quê? Amar alguém assim. Sem garantias, sem segurança. A mãe se sentou ao lado dela. Amor nunca tem garantia. Nunca é seguro. É sempre um risco. Sempre um salto. Mas quando é real, vale a pena. E isso é real? Júlia assentiu. Chorando. Então vai. Arrisca. E se eu me machucar? Então você se machuca. Mas pelo menos você viveu. Júlia abraçou a mãe. Obrigada. A mãe beijou a cabeça dela. Agora vai lavar esse rosto. E vai atrás do seu homem. Júlia riu. Entre lágrimas. Ele não é meu homem. Ainda não. Mas vai ser. Júlia foi para o quarto. Pegou o celular. Olhou para o número de Min-jun. Respirou fundo. Digitou. Podemos conversar? Enviou. Esperou. 5 minutos. Nada. 10 minutos. Nada. Ela sentiu o coração afundar. Ele havia desistido. Ela o havia perdido. E então? O telefone tocou. Era ele. Ela atendeu. Alô? Júlia. A voz dele era quente. Familiar. Eu tava esperando você ligar. Sério? Eu sabia que você ia. Presunçoso. Esperançoso. Eles riram. Tensão dissipada. Podemos nos ver? Ela perguntou. Quando? Agora. Min-jun fez uma pausa. Onde? Na praça. A nossa praça. Eu tô indo. Júlia desligou. Trocou de roupa. Passou batom. Saiu correndo. O coração disparado. As mãos tremendo. A esperança acesa. Min-jun chegou primeiro. Sentou no banco. O mesmo banco onde tinham conversado. Onde tinham se aberto. Onde tinham começado. Júlia chegou. Ofegante. Ele se levantou. Eles ficaram parados. 1 metro de distância. Um universo de medo. Júlia falou primeiro. Eu sinto muito. Você não precisa... Preciso. Eu te julguei. Te tratei mal. E quando descobri a verdade, eu fiquei com raiva. Mas não de você. De mim. Por ter te tratado daquele jeito. Por ter sido tão preconceituosa. Por ter provado que eu sou exatamente o tipo de pessoa que eu odeio. Min-jun balançou a cabeça. Você não é. Sou. Júlia chorava agora. Eu sou. E eu tô com tanta vergonha?
Júlia. Não. Me escuta. Eu mereço sua raiva. Eu menti. Ou omiti. Ou como quer chamar. Eu deveria ter contado desde o início. Mas eu tava com medo. Medo do quê? De que você me tratasse diferente. De que você não fosse real comigo. De perder a chance de conhecer quem você realmente é. Júlia limpou o rosto. E quem eu sou? Você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Você é forte sem ser dura. Você é vulnerável sem ser fraca. Você luta sem perder a gentileza. E você me fez sentir mais vivo em uma semana do que eu me senti em anos. Júlia sentiu o peito explodir. Min Jun deu um passo. Eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que você não confia em mim. Mas eu quero tentar de novo. Do jeito certo. Sem mentiras. Sem jogos. Só eu e você. Se você me der uma chance. Júlia olhou para ele. Pro homem que a fazia sentir tudo. E soube. Estava apaixonada. Sem volta. Eu também quero. Min Jun sorriu. Sério? Sério. Mas eu tenho condições. Ele riu. Tudo bem. Primeiro, sem mentiras. Nunca mais. Segundo, você conhece meu mundo. Eu quero conhecer o seu. Tudo dele. Terceiro, a gente vai devagar. Sem pressa. Sem pressão. Min Jun estendeu a mão. Concordo com tudo. Julia apertou. E antes que pudesse pensar, antes que pudesse se arrepender, puxou ele para perto e beijou. Min Jun congelou. Depois retribuiu. Mãos no rosto dela. Dela no peito dele. Lento. Profundo. Real. Quando se separaram, Julia estava sem ar. Desculpa, ela disse. Eu não devia. Min Jun beijou ela de novo. Essa eu nem pedi permissão. Julia riu. Contra os lábios dele. Perdoado. Eles sentaram no banco. De mãos dadas. Conversando. Sobre tudo. Sobre nada. Sobre como iam fazer aquilo funcionar. Min Jun contou seus planos. Ficar no Brasil. Gerenciar a empresa daqui. Construir algo novo. Julia contou seus medos. De não ser suficiente. De ele perceber. De acabar. Min Jun jurou que não ia acabar. Julia disse que ele não podia prometer isso. Ele concordou. Mas disse que ia lutar por eles todos os dias. E isso era suficiente. Quando a noite caiu, ele a levou para casa. Beijou ela na porta. Longo. Doce. Prometedor. Até amanhã. Até amanhã. Agora o ato 9. Clímax emocional. O momento de união final, onde todos os obstáculos são superados. 900 palavras de pico emocional. Na segunda-feira, Min Jun chegou à empresa. Mas não como consultor, como dono. Terno impecável. Postura ereta. Presença dominante. Todos se curvaram. Menos Julia. Ela apenas sorriu. De canto. Sabendo. Ele convocou reunião geral. Todos no auditório. Julia sentou na última fileira. Min Jun no palco. Ele começou. Em português. Sotaque forte, mas compreensível. Sei que estão preocupados. Com seus empregos. Com mudanças. Com o futuro. Silêncio absoluto. Eu não vim aqui para destruir. Vim para construir. Essa empresa tem potencial, mas precisa de investimento, de tecnologia, de valorização das pessoas. E é isso que vou fazer. Murmúrios. Esperançosos. Ninguém vai ser demitido sem justa causa. Todos terão oportunidade de crescer. Mas vou exigir comprometimento, excelência, trabalho em equipe, aplausos, tímidos no início. Depois mais fortes. E tem uma pessoa aqui, Min Jun continuou, que representa tudo isso. Julia parou de respirar. Ela segura essa empresa sozinha. Ela se importa. Ela luta. E por isso, eu gostaria de oferecer a ela o cargo de gerente de operações. Silêncio. Todos se viraram. Olharam para Julia. Ela estava branca. Congelada. Julia Mendes. Você aceita? Julia se levantou. Trêmula. Eu aceito. Aplausos. Gritos. Comemoração. Min Jun sorriu. Bem-vinda à nova gestão. Depois da reunião, ele a chamou na sala. Fechou a porta. Você tá louco? Ela disse. Como assim? Me promover assim? Na frente de todo mundo? E daí? E daí que eles vão achar que é favoritismo? Julia, você merece. Você sempre mereceu. Mas, sem mas, você é a melhor. E vai provar isso todos os dias. Julia sentiu os olhos arderem. Obrigada. Min Jun se aproximou. Queria beijar ela, mas se controlou. Trabalho. Mais tarde, ele sussurrou. Ela arrepiou. Promessa?
Promessa. As semanas seguintes foram intensas. Júlia trabalhava 12 horas por dia, aprendendo, crescendo, liderando. Min-jun estava sempre por perto, orientando, apoiando, mas mantendo o profissionalismo. À noite, eles se encontravam. Jantares, caminhadas, conversas, beijos roubados em cantos escuros. A relação crescia, forte, real. Mas havia uma sombra, a mãe de Min-jun. Ela vinha visitar, conhecer a empresa e conhecer Júlia. Min-jun estava nervoso. Júlia estava aterrorizada. No dia da chegada, Min-jun buscou a mãe no aeroporto. Ela desceu do carro, elegante, fria, olhos calculistas. Min-jun a abraçou. Bem-vinda, mãe. Ela beijou o rosto dele. Seu apartamento é pequeno, é confortável. Não é o que você merece. É o que eu quero. Ela suspirou. Onde está ela? Quem? A brasileira. Júlia. Trabalhando. Você vai conhecer ela amanhã. Bem, espero que ela seja digna. Mãe. Eu disse o que disse. Eles foram para o apartamento. A mãe reclamou de tudo. Do tamanho. Da decoração. Da localização. Min-jun respirava fundo. Controlava-se. À noite, ligou para Júlia. Como foi? Ela perguntou. Difícil. Ela me odeia, né? Ela não te conhece. Amanhã ela vai. E vai te amar. Júlia riu. Sem humor. Você tem certeza disso? Absoluta. Júlia suspirou. Eu tô com medo. Eu sei. Mas eu vou estar lá. E não importa o que ela diga, nada muda entre nós. Promete? Prometo. Eles se despediram. Júlia não dormiu. Pensou em tudo que poderia dar errado. No dia seguinte, Min-jun levou a mãe à empresa. Júlia esperava na sala de reuniões. Vestido simples, elegante, sem exageros. A porta abriu. A mãe entrou. Olhou Júlia de cima a baixo. Júlia estendeu a mão. Muito prazer, senhora Kim. Sou Júlia Mendes. A mãe apertou. Friamente. Júlia Mendes. A assistente administrativa que virou gerente. Júlia engoliu seco. Isso mesmo. Que rápido. Júlia olhou para Min-jun. Ele acenou, encorajando. Eu trabalhei muito para chegar aqui. Tenho certeza. Min-jun deve ter te ajudado bastante. A farpada foi clara. Júlia respirou fundo. Ele me deu a oportunidade. Mas eu provei que mereço. A mãe sorriu. Sem calor. Veremos. Elas se sentaram. A mãe começou a fazer perguntas. Sobre formação. Sobre experiência. Sobre família. Júlia respondia. Honestamente. Sem se curvar. Você não tem ensino superior? Não. Por quê? Não tive condições. Sua família é pobre. É humilde. A mãe franziu o nariz. E mesmo assim você acha que pode ser uma boa influência para o meu filho? Júlia sentiu a raiva subir. Mas controlou. Senhora Kim, com todo respeito, eu não quero ser influência. Eu quero ser companheira. A mãe se inclinou. Companheira. Você sabe que meu filho é um dos homens mais ricos da Coreia? Que ele poderia ter qualquer mulher? Júlia assentiu. Sei. Então o que você tem que elas não têm? Honestidade. A mãe piscou. Júlia continuou. Eu não quero o dinheiro dele. Não quero o status dele. Não quero nada além dele. Da pessoa que ele é quando tá comigo. E se isso não é suficiente para a senhora, então desculpa. Mas eu não vou mudar quem eu sou para ser aprovada. A mãe ficou em silêncio. Min-jun segurava a respiração. Depois, lentamente, a mãe sorriu. Real dessa vez. Você tem coragem. Eu gosto disso. Júlia relaxou levemente. A mãe se levantou. Estendeu a mão. Bem-vinda à família. Júlia apertou. Obrigada. Min-jun soltou o ar. Aliviado. A mãe olhou para ele. Você escolheu bem. Ele sorriu. Eu sei. Naquela noite, Min-jun levou Júlia e a mãe para jantar. Restaurante chique, vista linda. A mãe conversava. Perguntava sobre a família de Júlia, sobre planos, sobre sonhos. Júlia respondia, sem medo, sem vergonha. No fim, a mãe se levantou. Vou ao banheiro. Vocês dois, comportem-se. Ela saiu. Júlia olhou para Min-jun. Ela me aprovou? Ela te amou. Sério? Sério. Júlia suspirou, aliviada. Min-jun pegou a mão dela. Sobre a mesa. Público. Declarado. Eu te amo. Júlia congelou. O quê? Eu te amo. Desde o primeiro dia. Desde que você gritou com aquele motorista. Desde que você me desafiou. Desde que você me mostrou que é possível ser forte e gentil ao mesmo tempo. Júlia sentiu as lágrimas caírem. Eu também te amo. Min-jun sorriu. Então casa comigo.
Júlia ofegou. O quê? Casa comigo. Júlia. Não agora. Mas um dia. Quando você tiver certeza. Quando você estiver pronta. Só me diz que um dia você vai. Júlia riu. Chorando. Sim, um dia eu vou. Min-jun se levantou. Puxou ela. Beijou. No meio do restaurante. Pessoas olharam, alguém aplaudiu. Eles não se importaram. Só sentiam. Amor. Puro. Verdadeiro. Real. Quando se separaram, a mãe estava de volta. Sorrindo. Sobre tempo. Desfecho final. Ato 10. Vislumbre do futuro deles. Mensagem universal. Fechamento emocional. 900 palavras. 6 meses depois. Júlia estava no escritório novo. Vidro. Moderno. Com seu nome na porta. Gerente de operações. Ela ainda não acreditava. Bateram. Entre. Era Min-jun. Terno. Gravata. Lindo. Oi. Oi. Ele se sentou. Tenho uma proposta. Júlia arqueou a sobrancelha. Que tipo de proposta? A empresa tá indo bem. Muito bem. Sei disso. E eu tô pensando em expandir. Júlia assentiu. Faz sentido. Pro Nordeste. Júlia piscou. Nordeste? Min-jun sorriu. E eu quero que você lidere. Júlia se levantou. Você tá louco? Por quê? Porque eu mal consegui lidar com São Paulo. E você quer que eu lidere uma expansão nacional? Min-jun ficou sério. Júlia. Olha o que você conseguiu em 6 meses. Você reestruturou 3 departamentos, aumentou a eficiência em 40% e ganhou o respeito de todos. Você é capaz. Júlia sentou, nervosa. E se eu falhar? Aí você tenta de novo. Min-jun segurou a mão dela. Eu confio em você. Júlia respirou fundo. Tá bom, eu aceito. Min-jun sorriu. Ótimo. Júlia estreitou os olhos. Tem mais alguma coisa, né? Min-jun riu. Tem. Ele se levantou. Foi até a mesa dela. Ajoelhou. Júlia parou de respirar. Min-jun. O que? Júlia Mendes. Nós dissemos que ia ser quando você estivesse pronta. E eu sei que ainda é cedo. Mas eu não consigo esperar mais. Ele pegou uma caixa do bolso. Abriu. Diamante. Lindo. Simples. Perfeito. Você me fez acreditar em amor de novo. Me fez acreditar em felicidade. Me fez acreditar em mim. E eu quero passar o resto da minha vida te fazendo sentir o mesmo. Casa comigo? Júlia chorava. Sim. Sim? Sim. Min-jun colocou o anel. Levantou. Beijou ela. Profundo. Prometedor. A porta se abriu. Pedro entrou. Eca. Vocês estão se beijando de novo? Júlia se afastou. Pedro, o que você tá fazendo aqui? Min-jun me chamou. Ele sabia que eu ia dizer sim? Júlia olhou para Min-jun. Ele deu de ombros. Esperançoso. Júlia balançou a cabeça. Rindo. Vocês dois são impossíveis. A mãe de Júlia entrou também, seguida pela mãe de Min-jun. As duas com sacolas. O que tá acontecendo? Júlia perguntou. Min-jun sorriu. Surpresa. Jantar de noivado. Júlia olhou ao redor. Pra família, pra amigos, pra gente que a gente ama. Júlia sentiu o peito explodir. Você planejou tudo isso? Com a sua mãe. E a minha. Júlia olhou pras mães. Vocês sabiam? As duas acenaram, sorrindo. Júlia desabou em lágrimas. Felizes. Min-jun abraçou ela. Tá feliz? Ela acenou. Mais do que eu imaginei que poderia ser. O jantar foi na casa nova deles. Apartamento espaçoso. Zona Sul. Com vista. Com espaço para Pedro. Pras mães. Pra família. Comida brasileira. Preparada pela mãe de Júlia. Comida coreana. Preparada pela mãe de Min-jun. Mistura. União. Amor. Eles comeram. Conversaram. Riram. Pedro mostrou desenhos. As mães discutiram sobre decoração. Min-jun e Júlia observavam, sentados juntos, de mãos dadas, felizes. Você acha que vai dar certo? Júlia perguntou. O quê? A gente. 2 culturas, 2 vidas, 2 famílias. Min-jun beijou a testa dela. Vai dar. Porque a gente quer. E isso é tudo o que importa. Júlia encostou a cabeça no ombro dele. Eu te amo. Eu também te amo. 3 anos depois. Casamento pequeno. Praia. Família. Amigos. Júlia de vestido branco. Simples. Lindo. Min-jun de terno claro. Nervoso. Feliz. Eles trocaram votos. Em português. Em coreano. Prometeram amor. Respeito. Parceria. Beijaram sob aplausos. Sob lágrimas. Sob alegria. Na festa dançaram. Min-jun desajeitado. Júlia rindo.
Pedro tirando fotos. As mães chorando. Felizes. No fim da noite, eles foram para a varanda. Sozinhos. Olhando o mar. A gente conseguiu. Júlia disse. Conseguimos. Você já se arrepende? Min-jun riu. Nunca. Nem quando eu queimo a comida coreana. Especialmente quando você queima a comida coreana. Júlia deu um tapa nele. Brincando. Ele puxou ela. Beijou. Longo. Devagar. Prometedor. Quando se separaram, Júlia perguntou. E agora? Agora a gente vive. Júlia sorriu. Juntos. Juntos. 5 anos depois. Escritório em Seul. Min-jun no comando. Júlia ao lado. Diretora de Operações Internacional. Eles viajavam. Brasil. Coreia. Estados Unidos. Europa. Juntos. Sempre juntos. Em uma reunião importante, investidores perguntaram: qual o segredo do sucesso? Min-jun olhou para Júlia. Ela sorriu. Ele respondeu: encontrar alguém que te faça querer ser melhor. E nunca desistir dessa pessoa. Os investidores assentiram, admirados. Depois, sozinhos, Júlia perguntou: você realmente acredita nisso? Min-jun a puxou. Eu vivo isso. Todos os dias. Graças a você. Júlia beijou ele. Nós vivemos isso. Juntos. 10 anos depois. Casa grande. Jardim. 2 filhos. Menino e menina. Bilíngues. Curiosos. Amados. Min-jun ensinava coreano. Júlia ensinava português. Juntos ensinavam amor. Respeito. Coragem. Em uma noite tranquila, depois que as crianças dormiram, eles sentaram na varanda. De mãos dadas. Como sempre. Você se arrepende de alguma coisa? Min-jun perguntou. Júlia pensou. De ter te julgado no começo e de não ter te beijado antes. Min-jun riu. Eu me arrependo de não ter contado a verdade logo. Júlia deu de ombros. Talvez precisasse ser assim, pra gente se conhecer de verdade. Min-jun concordou. E olha onde a gente chegou. Júlia olhou ao redor. Pra casa. Pros filhos. Pra vida que construíram. Contra todas as probabilidades. Valeu a pena, ela disse. Cada segundo. Min-jun beijou ela. Suave. Familiar. Ainda emocionante. Eu te amo. Pra sempre. Júlia sorriu. Contra os lábios dele. Eu também. Pra sempre. E ali, naquela varanda, naquela noite estrelada, 2 mundos se encontravam. 2 culturas se uniam. 2 almas se completavam. Porque o amor não conhece fronteiras. Não respeita diferenças. Não se curva a obstáculos. O amor apenas é. E quando é real, quando é verdadeiro, quando é construído com coragem e vulnerabilidade, ele vence. Sempre vence. Esta é a história de Min-jun e Júlia. Do CEO que fingiu ser pobre. E da brasileira que o humilhou sem saber quem ele era. Mas mais do que isso. Esta é a história de 2 pessoas que escolheram se amar. Apesar de tudo. Por causa de tudo. E essa escolha, essa coragem, essa vulnerabilidade, mudou tudo. Para sempre. Comente o que mais tocou seu coração nesta história.